Olá a todos, a todas. Meu nome é Guilherme Bicudo e esse é o piloto que eu estou fazendo pro que eu estou chamando de Diário de Bordo. Vou contar um pouco por que desse nome e qual que é o objetivo. Eu comecei há um tempo a fazer um diário escrito, né, no qual eu estou colocando todos os dias algumas reflexões, as coisas que eu estou vendo. E o motivo, a motivação para fazer esse diário tem a ver com uma forma de eu melhorar a forma, vamos dizer, como eu utilizo meus recursos, como que eu aproveito o meu potencial. Então, seria uma forma de canalizar e de conseguir entender melhor que caminhos eu tenho para conseguir, assim, que defeitos, né, eu tenho, que também, que virtudes também, e como que eu posso otimizar essas questões. E então essa é uma forma de comunicação, né? Primeiro, eu tô melhorando a minha comunicação comigo mesmo, e essa forma agora, esse diário de bordo que eu tô fazendo como um podcast, seria uma extensão disso para compartilhar essas coisas que eu tô percebendo em mim com outras pessoas. A diferença é a frequência, que no caso do diário escrito é todos os dias, mas eu acho que ia ficar muito chato fazer isso todos os dias, de ter alguém acompanhando, ia ser muita coisa. Então a ideia aqui é fazer mais como um apanhado semanal. E a diferença de outros podcasts que eu fiz, nos quais eu estava acompanhado. Então esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo sozinho, e é um desafio porque quando você tem um interlocutor, você tem uma pessoa ali que está te dando um suporte, e o momento que você começa a fazer sozinho, é você que tem que fazer esses dois lados, vamos dizer. Você tem que se escutar e se perguntar e se responder. E é um desafio para mim, e também faz parte vamos dizer, dessa etapa do meu desenvolvimento, porque de alguma forma eu percebia que quando eu estava fazendo o podcast com os outros amigos que eu fiz, de certa forma tinha uma dependência ali, implícita, né, de eu estar precisando dessas pessoas. Então uma coisa que eu tô curtindo, assim, achando interessante desse momento é isso, de conseguir olhar para esses recursos, né, como eu falei, e tá conseguindo conversar com os outros através de mim mesmo, né? Então eu tinha pensado até num título assim, mas que não acho que vai ser o título pro podcast, que era Todo Mundo, Só Eu. Porque é uma coisa que eu percebo nessa comunicação, né? De primeiro você vai se comunicar com alguém, você tá se comunicando com você mesmo, mas dentro de você, você tem aí como se fosse um mapa de uma forma de se comunicar com todo mundo. Assim, você é uma parte de um todo, e então à medida que você começa a desvendar quem você é, ou, né,
quais são essas características, esses defeitos, e os recursos que você tem, você começa a desvendar como você melhor pode se comunicar com os outros, e você também está descobrindo sobre vamos dizer, o mundo que de certa forma está contido e impresso também nesse no nosso nesse código que a gente tem interno. Então, a ideia é isso, eu ir abrindo esses pontos que vão surgindo e fazer uma entrega semanal, talvez, de coisas que eu tô vendo ali, então aqui no diário escrito. Então aqui eu faço um apanhado e ver como que isso vai se desdobrando. Então convido todo mundo aí que tiver a fim de me acompanhar. Então agora eu estou começando a fazer, então realmente não tem um objetivo mais específico que eu possa trazer, a não ser isso, né, que eu falei de como eu optimizar essa utilização de recursos. E daí um exemplo que eu tenho de um caso, vamos dizer, sucesso que eu apliquei comigo mesmo foi há uns 2 anos, quando eu comecei a fazer uma planilha de Excel. Então ali eu pude melhorar a maneira como eu administrava os meus recursos financeiros, e isso é como uma forma de fazer a mesma coisa em relação aos meus recursos pessoais, vamos dizer, e também aos meus recursos de comunicação, nesse ponto em que eu estou já fazendo, estou deixando só de falar comigo, né, no diário escrito, para também alcançar outras pessoas. E o desafio também de realização, que é um passo a mais de realização, de concretização, que também é uma dificuldade que eu tenho. E quando eu coloco esse objetivo também, eu tô dando assim uma certa exigência para mim, e também uma forma, de novo, de aproveitar esse potencial. Então, para aquilo que eu tô pensando, que eu tô falando, não ficar só comigo, e também para, ao eu fazer isso, eu ter uma referência de poder ver os erros que vão surgir, que isso é parte do processo esperado, né? Então, de poder, no momento em que você vai concretizando etapas e você vai se aprofundando mais dentro de um projeto, então vão aparecer mais erros, os seus erros vão ficar mais evidentes do que quando você só estava em primeiro lugar. Eu só estava pensando, depois eu escrevi, depois eu falei e outras pessoas ouviram. Então isso vai se abrindo mais, né? E quem acompanha, né, meu canal do YouTube ou os outros podcasts que eu já fiz, sabe que eu gosto, tenho a tendência de lidar com um assunto que é um pouco abstrato. Também falo sobre a lógica global convergente no canal, e um desafio também né, eu sempre coloquei isso, que um desafio era como fazer essas questões, falar dessas questões de uma maneira mais concreta, mais compreensível para o público. E ao fazer isso sozinho, essa tarefa
é como se fosse um grau de dificuldade a mais, porque às vezes não tem um intérprete, esse interlocutor como intérprete, para eu poder, né, ter uma ressonância ainda maior de como isso que eu estou dizendo sai. Eu tenho que fazer sozinho. E uma das dificuldades que eu também pude constatar através de fazer esse diário é que eu tenho uma facilidade para falar de uma coisa muito abstrata ou para falar de uma coisa muito concreta, mas que não significa nada. Então, me falta esse degrau do meio, esse intermediário entre algo que é concreto e que pode ser usufruído, né, por alguém, mas também que esteja comunicando algo que seja novo, que uma comunicação que esteja surgindo do próprio momento no qual eu estou falando e das próprias dificuldades que eu esteja vivendo e da realidade que eu estou vendo, e que isso sirva como um passo evolutivo a mais dentro da minha comunicação e também dentro da comunicação das outras pessoas, porque essas coisas estão conectadas e um objetivo, assim, uma pergunta que eu tenho até para deixar um desafio é, né, como funciona essa comunicação entre a gente, uma comunicação que vá além disso que a gente tem como uma comunicação de mídia, uma comunicação cotidiana, mas essa comunicação que está falando sobre consciência, né? Sobre como a gente está conectado, como a gente tem um vínculo, né? O que quer dizer esse vínculo, né? E como que a gente pode melhor usufruir desse vínculo, ou o que é o vínculo o que significa cada vínculo que a gente tem na nossa vida, como a gente pode aproveitar, entender melhor isso. E tudo começa a partir de a gente compreender esse vínculo que a gente tem com a gente mesmo. Então, esse desafio e essa maturidade que eu acho que é uma coisa que eu ganhei dos últimos tempos, de poder estar falando sozinho e não experimentar, é interessante, porque assim, não experimento, pelo menos nesse momento, nenhum tipo de nervosismo. É um reflexo também de uma maturidade que eu espero encontrar de pessoas, né? Não importa o número, mas de pessoas que escutem e que eu estou conversando com vocês e vocês também, né? Quem estiver me escutando também está conversando com você, e a gente pode ir ampliando, né, esse diálogo. Então é isso para esse primeiro episódio. E então vamos ver como isso desenrola. Obrigado a todos, um abraço.